Gente querida, está começando mais um podcast, o MSN, o meu, o seu, nosso podcast. Hoje com um convidado super especial, vai falar de um livro milenar que continua prevalecendo e vai continuar até Jesus voltar. Mas antes, deixa aqui eu fazer um pedido para você. Compartilha esse link, pelo amor de Deus. Pega essa setinha para fora, copia, publica no teu status, no teu stories, né? Compartilha em todos os grupos aí que você está no WhatsApp. Vamos sim, vamos divulgar, porque a informação vai ser bacana, você vai crescer muito. Um trabalho fantástico que o meu convidado realizou, está fazendo o maior sucesso. Mas antes de conversar e bater um papo legal com ele, eu quero aqui falar dos nossos patrocinadores. Eu quero começar falando da Dicensa Bragança Paulista, a melhor loja de materiais para construção de Bragança Paulista e região. Na verdade, não tem para ninguém. Eles têm o melhor preço de cimento. É verdade. R$ 39, ou que 39, que nada? R$ 30,90. R$ 30,90. Não tem para ninguém. É o melhor preço da região. E olha, tem todo tipo de materiais para a construção e para a reforma da sua casa. O endereço? Avenida dos Imigrantes, 6.735, loja 3. Avenida dos Imigrantes, 6.735, loja 3, bem próximo ao Mercado Municipal da Zona Norte e à Igreja Vida Triunfante, aquele prédio laranja enorme que tem ali próximo ao farol que dá acesso à FATEC. Vai lá, diz que você viu essa propaganda aqui no MSN Podcast com o pastor Isaac Gomes e você vai ser super bem atendido, com certeza. Repetindo, cimento, R$ 30,90. Está esperando o quê? Dicensa Materiais para Construção. Quer um outro patrocinador maravilhoso? Estamos no mês de dezembro. Você está programando aquela viagem a visitar a sogra, visitar a nora, ir para aquela praia com toda a família, mas você tem que viajar em segurança. Precisa ver como estão os freios do seu carro, embreagem, o óleo, não é verdade? Precisa ver como estão os pneus, o alinhamento, o balanceamento. E a Ferreira Automotiva é a loja certa para você. Um ambiente altamente familiar, os profissionais de altíssima qualidade e de confiança. E eles estão com a promoção maravilhosa de pneus. Olha aqui, pneu 175/70, aro 13, Goodyear, R$ 360 cada. E esses preços são até durarem os estoques. Pneu 175/70, aro 14, importado, com 5 anos de garantia por R$ 380. Você está esperando o quê? Pneu 185/60, aro 15, importado com 5 anos de garantia, R$ 390 cada, até durar o estoque. Olha, tudo à base de troca e para serviços realizados na Ferreira Automotiva. Ferreira Automotiva fica no Parque Brasil. Você procura a Suelen, o Tiago, vai ser muito bem atendido. Dá um Google aí, digita Ferreira Automotiva no Parque Brasil, em Bragança Paulista. Combinado assim? Tá dado o recado e agora nós vamos bater aquele papo, né, com ele que é escritor, é formado também em Direito, né, da área também de segurança, mas ele teve uma revelação fantástica dos céus e desenvolveu um trabalho lindo, ímpar. Ninguém nunca tinha feito um trabalho como esse no Brasil e no mundo, e ele conseguiu. Em algum momento pensou em parar, desistir, porque não foi fácil, mas ele perseverou e chegou até o fim. E hoje está fazendo o maior sucesso. Estou falando com o meu irmão em Cristo, meu amigo, o Vanderberg. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pastor, é um prazer estar aqui no meu, no seu, no nosso podcast, né, como o senhor fala. De fato, foi uma inspiração divina, porque se eu esperasse que isso viesse de mim, não jamais viria, né? Mas Deus, quando quer, Ele faz, na hora que Ele quer, como quer e com quem Ele quer, né? Show de bola. É um trabalho de maluco, né? E Deus... Fui chamado muito disso já. E Deus usa as pessoas malucas. Eu aprendi que na vida só os malucos vencem. É verdade. Porque fazer igual todo mundo faz, né? Então tem hora que você precisa se diferenciar.
E aí eu digo sempre que quando nós, eu e o senhor, nós, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também, resolvem sonhar o sonho de Deus, a coisa fica mais fácil ou mais difícil, né? Verdade. Porque nem sempre os sonhos de Deus são simples, né? O pessoal acha, mas eu tive um sonho, acho que é ir lá e fazer, não tem organização, não tem nada, não. Nem sempre o sonho de Deus é simples de se realizar. Alguém disse assim, uma vez, a obra de Deus, ela é difícil, se torna impossível e depois ela é feita. É verdade. É um excelente resumo isso, viu? Vou acabar usando aí, porque é o resumo de tudo aquilo que nós fizemos, viu? E você que está em casa está falando, me fale logo o que esse homem fez. Eu estou esperando você compartilhar o link. Já deu um like? Já é inscrito no meu canal? Ainda não? Se inscreva, ativa o sininho, sabe por quê? Toda segunda-feira tem esse podcast maravilhoso, ok? Toda quarta-feira nós temos uma mensagem inédita, é verdade, às 18 horas. E toda sexta-feira tem um vídeo de liderança. E agora eu estou falando direto em Israel. Toda sexta-feira nós estamos postando um vídeo lá de Israel. Eu fiz uma viagem a Israel. Em breve nós vamos estar falando com mais detalhes. Eu e o Gessé gravamos muitos vídeos e toda sexta-feira nós estamos postando aqui no meu canal. Então, conteúdos maravilhosos, momentos de oração, uma palavra de fé, de encorajamento, você vai se enriquecer muito se inscrevendo no meu canal. Então, faça isso agora. Vanderberg, fala aí, meu irmão, para o povo que está em casa, o que você fez, por que fez e todo o processo que você enfrentou para hoje ter uma Bíblia manuscrita. Na verdade, tudo isso começou lá no dia 1º de dezembro de 2000, última forma, no dia 31 de dezembro de 2021, sou membro da Igreja Batista Lagoinha, lá em Atibaia, pastor Luiz Nascimento, e aí, como o senhor faz na igreja, ele faz o culto de virada de ano, e daquele dia ele resolveu fazer, e ele disse o seguinte, olha, eu não quero que ninguém aqui fique sem um propósito para esse ano que entre, sem um ministério. E eu falei, poxa, é tudo que eu quero um ministério e eu quero evangelizar. E não dá para evangelizar, pastor, se a gente não falar de Bíblia, né? Porque, afinal de contas, ele é o evangelho, ele são as boas novas, né? E aí, então, ele falou, vamos para esse desafio. Distribuí uns elementos, eu peguei lá, dentre os elementos, o vinho, a uva, aquela coisa toda, eu peguei uma azeitona, fui para casa. Eu digo sempre que eu não gosto de dormir, não tenho tempo de dormir, não suporto dormir. Não ouçam esse conselho, porque é bom dormir. É que eu não gosto mesmo. E aí eu fui para casa dormir pouco, acordei e falei com a minha esposa, olha, acho que 2h30, 3 horas da manhã, Deus falou comigo em sonho. Eu não sei como ele fala com o senhor. Comigo ele fala muito em sonho, mas Deus fala da forma com que quer. E comigo ele falou em sonho, falou, olha, escreva a Bíblia. Eu falei, mas por que eu vou escrever a Bíblia? Se a Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido, mais vendido, mais perseguido do mundo também. Então, por que eu tenho que me alvorar nisso aí de fazer? Primeiro, porque ele mandou. Então, quando você tem certeza daquilo que Deus manda você fazer, vai e faça. Correto. E aí, nós começamos, então, eu comecei a orar, voltei a dormir, e aí falei, puxa, esse negócio de escrever a Bíblia deve ser da minha cabeça. Voltei a dormir, Deus falou comigo novamente, olha, não só escreva a Bíblia, bata um recorde. Uau! E aí, quando veio nessa questão de bater o recorde, acordei e comecei, então, a argumentar efetivamente com Deus, como que é esse negócio de bater o recorde? E por que é bater recorde, né? A Bíblia, eu digo sempre, agora no mês de novembro, nós completamos no mundo 8 bilhões de pessoas. Uau. No mês de novembro. E eu já vinha falando isso há 2 anos atrás, que no mês de novembro nós bateríamos. E chegamos, 8 bilhões de pessoas. Das 8 bilhões de pessoas no mundo, pastor, somente 2,5 bilhões conhecem esse Jesus que eu e o senhor conhecemos. Caramba, de 8 bilhões? De 8 bilhões. E aí depois a gente fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós não nos preocupamos em fazer a nossa parte e anunciar o Evangelho. Lembrando que nós temos aí 5 bilhões de pessoas no mundo, mais de 5 bilhões de pessoas no mundo, que nunca ouviram falar desse Jesus. Que se não ouviram falar desse Jesus é porque não conhecem a Bíblia. Mais da metade. Mais da metade das pessoas, 5 bilhões. Então, 1/3 só dessas pessoas conhecem. E como que eu provo isso? Você não sabe o que está falando, não está falando loucura. Eu vou dar um exemplo rápido. China e Índia. Juntos os dois já deu 3,5 bilhões. Verdade. Só ali já deu 3,5 bilhões.
E cada vez mais a Bíblia, o pessoal acha que está Aí sendo... você conta Japão. Não, você conta Japão, os países de língua muçulmana, Isso, aí os vai. países comunistas. Nós temos 5 bilhões. O trabalho, pastor, ele está todo aí para ser feito. Os campos, eles estão brancos lá, né? Maduros. Mas os ceifeiros são poucos. São poucos. E aí o pessoal fala para mim, Wanda, será que isso é verdade? Eu falei, faz a conta. Cada dia mais aparece países que estão proibindo mais a Bíblia. Isso mesmo. Estão perseguindo. Não é que está ficando mais fácil. Não. É muito fácil para mim e para o senhor, que nós temos em casa 10, 20, 30, 15 Bíblias lá, do jeito que quiser, do tamanho que quiser, na versão que quiser. Agora, o que não é fácil é pregar o evangelho aí fora. Eu mandei minhas Bíblias para a África, agora, as Bíblias nossas lá, elas são roubadas no revólver. Olha aí. Porque isso aqui vale ouro. Vale ouro lá. É vendido no câmbio negro. Caramba. O senhor tem experiência, pastor, de pastores que ficam numa fila com 7 pastores, esperando o pastor começar o culto às 7 horas da manhã, e ele fica numa bicicleta, o segundo pastor, termina o culto, ele pega a Bíblia, vai, e os outros vão para o outro lugar, para a hora que terminar o quarto ou a quinta pregação do dia, ele poder pregar na igreja dele, porque ele só tem uma Bíblia para a comunidade toda. Então, para nós ser crente é muito fácil. Agora, experimenta ser crente aí fora. E aí, então, Deus falou para mim, olha, eu quero que você escreva a Bíblia novamente e que você bata um recorde. Porque aqueles que não vierem simplesmente porque é a palavra de Deus, pelo recorde, eles virão pela curiosidade. Uau. Serão aguçados pela curiosidade, serão chamados. Quem é esse maluco? Por que ele está escrevendo isso? Quer se aparecer? Não sei. Qual é a estratégia de Deus? Vai chamar atenção, né? Mas a palavra fala que os desígnios de Deus não nos cabe desvendar. Isso mesmo. Então você simplesmente obedece. Eis-me aqui que queres tu de mim. Ide, né? E pregai. Ele não fala, ide, escolha para quem pregai. Ele fala, ide e pregai o evangelho. Para esse, para aquele, para aquela, para essa nação, para outra nação, em casa, não importa onde o senhor esteja. Gente para ouvir é que não falta. Acabei de falar, 5 bilhões estão querendo ouvir. E sedentos por isso. Então, Deus falou comigo, vai lá e escreva. E aí, pastor, eu digo sempre que quando você for fazer alguma coisa, faça da melhor forma possível. Uau. Se for para o senhor, já faça bem. Se for para os outros, faça melhor ainda. E se for para para Deus, aí já era. Aí não tem como. Aí é indiscutível. Aí você tem que dar todo o seu tempo, tudo aquilo que você tem, entregar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Porque tem uma máxima que eu uso sempre, que é o seguinte, quando você age, Deus reage. Uau! Então, quando você entrega o seu tempo, entrega os seus recursos, entrega a sua vida na mão de Deus, não tem outro caminho. Quando você age, Deus reage. Quando você age, Deus reage. A maioria das pessoas estão esperando Deus agir para ela reagir. Esse é o problema. As pessoas, elas sempre esperam essa troca. Elas estão esperando Deus aparecer para elas crerem. Exatamente, não é o inverso. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é os que não viram e creram do que os que creram porque viram. Porque é muito mais fácil, né? Se eu pegar aqui, isso é físico, então eu estou sentindo. Agora, crer daquilo que a gente não vê, isso é fé. Então, quando Deus fala com você e fala o seguinte, mas por que você fez isso? Porque eu tive fé. E eu acreditei que era Deus falando comigo, e eu sabia que era Deus, e eu até falo para minha esposa, e o que a Bíblia fala, que o Espírito testifica aqui, testifica aí. Então vamos orar, se Deus confirmar, nós vamos fazer. E nós fizemos. Fomos orar no dia 16, do dia 1º ao dia 16 de janeiro de 2021. Nós oramos, Deus confirmou, fui lá, fiz a inscrição no Guinness Book, fiz a inscrição para participar como o mais rápido copista da Bíblia do mundo. Não existia a categoria, e não existe a categoria. Não existia a categoria, e nós tivemos lá que fazer uma inscrição e submeter ao querer do Guinness Book. E, de repente, começamos todo o trabalho. É para Deus, faça da melhor forma possível. Não acha que a tarefa que Deus vai te dar não vai ter pedra no caminho, não vai ter aquele que diga que você é louco, não vai ter aquele que tente te desestimular. Sempre vai ter os críticos, né? Sempre tem. E nós passamos por tudo isso. E nesse ínterim, o que aconteceu? Eu comecei a me preparar, pastor, porque fazer uma obra desse tamanho, ela demanda tempo. Primeiro, eu tive que parar com todas as minhas atividades profissionais. Correto. Conversei com a esposa, falei, nós vamos tirar aqui um ano sabático e nós vamos trabalhar só com a palavra de Deus.
Dá para viver? Vamos. Porque eu vou falar uma coisa para o senhor. Durante todo o período, não faltou nem o grande nem o pequeno. Glória a nada, Deus. absolutamente Glória. nada. Deus provedor, né? Deus é provedor, porque aquele que começou a boa obra, Aleluia. ele é fiel para terminar. E foi assim na nossa Amém. vida. E no dia 16 de maio, após termos feito a inscrição, efetivamente, então, eu comecei o trabalho de preparação. Quem vê esse livro hoje pronto, acha que ele já estava pronto. Essa é uma pergunta que eu respondo sempre. Fala, mas você escreveu nesse livro? Não. As folhas, elas tiveram que ser criadas, efetivamente. Então, eu escrevi em folhas soltas e depois é que nós encadernamos. Mas você escreveu já em folhas com essa medida, né? Mas esse é o detalhe, pastor. Quando a 4, a 3? Não tem medida específica. Nós tivemos... a câmera está pegando a gente aqui, ó, ela foi feita para mim. Foi feito por mim. Entendi. Ela só foi... Não existia. E não é que não existia a folha. Não existia o papel. O papel. Nós tivemos que criar o papel. Não é um papel comum? Não é um papel comum. É um papel à base de pólen. Porque se eu estiver escrevendo aqui, uma coisa é o senhor escrever por 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, mas quando eu escrevo neste papel, num papel, digamos que fosse um papel sulfite aqui, a luz bate nele, reflete e queima a retina. Cara, 16 horas por dia escrevendo. Então, peraí. Deus falou com você na virada. Foi. Ok? Sim, senhor. Você voltou para casa, sem querer dormir, dormiu. Dormi. E Deus falou contigo por 2 vezes em sonhos. 2 vezes. Isso já no dia 2? Já no dia 1º. Dia 1º. Do dia 1º até dia 15... Até o dia 16 nós oramos. Orando. E Deus confirmou e aí eu fiz a inscrição. Certo. Fez a inscrição e começou a escrever quando? Comecei a escrever no dia 16 de maio. 5 meses depois. Entendi. Por isso que teve o período de preparação. Aí você foi estudar papel. Fui estudar papel, fomos criar o papel, nós fomos criar efetivamente o papel, calcular as pautas, verificar quanto pesava cada folha, quanto tempo eu levava para virar cada folha. E essas ideias foram todas suas? Não, todas de Deus. eu por mim não tenho. Não, mas espera aí, teve algum profissional não. Quando você disse assim, eu vou transcrever a Bíblia, ele disse, não, mas você precisa ver a folha, ver o papel. É que, na verdade, tudo que você for fazer, a Bíblia fala um ao outro ajudou, né? Correto. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, eu tinha uma equipe que me ajudava demais, né? Você montou uma equipe? Eu montei uma equipe e me ajudava demais. A minha ideia primeira, pastor, era o seguinte, como nunca ninguém tinha feito, eu falei, vou pegar um monte de caderno imagino isso. E vou copiar. Está aqui, vamos ver até onde vai. Mas aí... Quando você está ajudado, a importância, e eu falo disso nas minhas palestras para a empresa, seja onde for, a importância de você estar sempre bem amparado. Certo. Você tem que ter um escudeiro. Correto. Você tem que ter aquele que faça a sua retaguarda. Você pode até aparecer, mas os meninos que estão no fundo ali, eles são tão importantes quanto nós. Isso mesmo. Sem isso, a coisa não Correto. funciona. A qualidade do som, da imagem, tudo que nós estamos fazendo aqui. E foi assim na minha vida. E eu tinha lá uma equipe, eu tinha a Regiane Sicarelli, aí de repente ela olha para mim e o João Angelim, ele fala para mim, Wander, essa Bíblia vai percorrer o mundo. Uau. Para com essa história de fazer coisa feia. Olha aí. Para com essa história. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu vou escrever, só tive a ideia. Ele falou, nós vamos criar um material para você. Ele falou, essa Bíblia ela vai na mão de presidentes, vai na mão de governadores, vai na mão de pastores, de padres, vai na mão de todo mundo e vai percorrer o mundo todo. Então, nós vamos fazer um livro à altura. Foi ele quem deu a ideia de nós fazermos esse livro. Então, ele me deu as dimensões, disse como que seria, e aí nós fomos aperfeiçoando junto com a Regiane, e aí eu falei, Regiane, eu quero dessa forma então. E ela saiu procurando, rodamos aquela Conde de Sarzeda, do início ao fim. Para encontrar alguma coisa? Para encontrar alguma coisa. Como nós não encontramos nada, nós tivemos que criar. Correto. E aí criamos então, o papel, a pauta, a ideia de como seria, porque no princípio era só um protótipo na nossa cabeça. E aí nós criamos. E aí fizemos esse trabalho todo e no dia, aí comecei a fazer musculação, natação, acupuntura, fazer tudo, porque eu sabia que a jornada seria extenuante, seria sacrificante demais. Porque uma coisa é o senhor escrever por 1 hora. Não sei se já escreveu por 1, 2, 3, 4 horas. A partir da 4ª hora, a coisa... A gente lembra lá no tempo de faculdade, né? A gente ficava... Hoje a molecada só escreve no computador, né? Só digitando. Mas no nosso tempo era no caderno, né? E ficava ali copiando tudo. E era 4 horas. Aí eu falei, então dá, 4 horas, escrevi a vida toda. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Agora, quando você calcula o tempo,
E aí você fala, puxa vida, não vai dar. Então, nós vamos ter que escrever. E aí eu comecei a escrever no dia 16 de maio de 2021, lá na cidade de Lindóia, em Gênesis 1:1. Você ficou hospedado em um hotel? Eu fiquei hospedado em 4 hotéis na cidade de Lindóia. Como eu recebi um patrocínio da cidade, eles dividiram essa conta de hospedagem, alimentação, fisioterapeuta, essas coisas todas, com os hotéis, fizeram um pool de hotéis lá e cada hotel me recebeu lá por quase um mês. Teve até fisioterapeuta na equipe? Na verdade, essa culpa do fisioterapeuta, graças a Deus, eu devo à Regiane, né, que trabalha comigo até hoje, porque ela falou, chefe, nós vamos fazer o seguinte. Eu falei, eu vou escrever e me solta. Como você solta um louco correndo, nunca tinha feito, né? Mas aí ela falou, você precisa de um fisioterapeuta. Eu falei, tá, eu e Deus, esquece. Não me põe médico, não me põe nada. Tanto que eu não usei médico nenhum durante o período todo. Mas ela falou, você vai precisar de fisioterapeuta. Primeiro dia começamos, fizemos o culto. Tranquilo. Tal, 10 horas da manhã começamos, com a imprensa, aquela coisa toda, e comecei a escrever. Escrevi feito louco, escrevi 27 páginas dessa. Caramba. Feito maluco, como você solta um camarada para correr na São Silvestre. Isso você começou que horas? Às 10 da manhã, no dia 16 de maio. E foi até? E fui até meia-noite. Uau. Mas com fôlego tal, assim... Parou para almoçar? Aí fazia uma pausa, né? Já naquele dia, eu acho que eu nem parei para almoçar, fui direto, que era o primeiro dia, estava no gás. Falei, é fácil fazer isso agora, né? Aí, quando foi dando 10 horas da noite, falei, estou morrendo. Meia-noite, eu falei, tá bom. No segundo dia, acordo às 5 horas da manhã novamente. Já não tem público, agora é só você e o papel e Deus, né? Porque no primeiro dia tinha gente lá. A imprensa. Imprensa, aquela coisa toda. Vamos acompanhar 1 hora, vamos ver o que esse maluco faz. Depois, as coisas foram acontecendo. No segundo dia, já escrevi de forma muito cansada. A mão pesava, doía. No terceiro dia, eu falei, eu vou para casa, porque isso não é de Deus. No terceiro dia? Já no terceiro dia, eu sabia que era espírito de engano. Mas eu brinquei, eu falei, não dá. E eu falei sério. O terceiro dia é o dia da virada, né? É o terceiro dia. É o dia da ressurreição. É o da ressurreição. E aí o milagre teve que acontecer. E aí eu falei, Regiane, eu não aguento mais, minha mão está pegando fogo, está doendo, eu não tenho condição. Terceiro dia. Mesmo se parasse assim, 20 minutinhos, tomasse um café e voltasse... O problema é que eu aprendi isso com o tempo, os tendões, os músculos, os ossos, eles vão ficando lesionados. A forma com que você escreve, quem puder acompanha lá no escriba.oficial no Instagram, vai ver tudo isso aí. A mão chega a hora de sangrar, literalmente. E aí já no terceiro dia, eu percebi que eu não ia conseguir. Ela falou, preciso de um fisioterapeuta. A prefeitura, para minha sorte, não é sorte, porque Deus estava no comando, ele me manda um fisioterapeuta crente, um menininho bom, doutor Rony Ranieri lá, meu amigo, ficou meu amigo depois, e aí ele se encantou pelo trabalho, ele falou, vou te atender todos os dias. Foi meu companheiro do primeiro ao último dia que eu estive em Lindóia. Então ele fazia fisioterapia meio-dia, comigo, eu escrevia até das 5 ao meio-dia eu parava, voltava a 1 hora da tarde. 40 minutos de fisioterapia, 20 minutos para almoçar. Como que é essa fisioterapia? Ele fazia com acupuntura, fazia com ultrassom, fazia com manipulação, com os aparelhos, bem sério, muito profissional e essencial. E aí você sentia mais confortável? Aí, na verdade, ele liberava a minha mão para trabalhar, porque chegava meio-dia, minha mão não saía dessa posição, ela travava. Caramba. Então, que ele tinha que quebrar, sei lá, fazer o que ele fazia, ele soltava minha mão e a minha mão começava a funcionar novamente. Os dedos estavam em carne viva, essa coisa toda. E ele foi fazendo esse trabalho, manipulava as costas, manipulava o joelho, manipulava tudo, porque é um conjunto. Se você fica só escrevendo com a mão direita, você descompensa o lado esquerdo. Correto. Então, as dores começam vindo do lado direito e do lado esquerdo. São dores incapacitantes. Mas ele, com a técnica toda dele, ele conseguiu fazer com que nós chegássemos até o fim. E aí nós fomos escrevendo, e de repente vieram todos os problemas que poderiam vir. O cansaço, o desânimo. Uma vez eu estava escrevendo, pastor, isso eu falo sempre,
E de repente eu esqueci até, porque tinha uma câmera no ambiente, tinha uma câmera na minha mão, e uma no ambiente. E de repente eu esqueci, você fica no automático, né? Você acha que ninguém nem está te vendo. Aham. E vira e mexe, fala, eu te acompanhei, eu vi Olha e tal, aí. de madrugada, você escrevendo. Aí um dia eu peguei e falei, eu vou parar. Eu acho que eu estava lá, eu fazia acho que uns 40 dias que eu estava escrevendo. De repente eu falei, vou parar de novo. E eu esqueci que eu estava na câmera. E todo mundo estava vendo. E naquela hora... Era transmitida ao vivo. Ao vivo, Uau. em tempo real. E naquela hora uma pessoa olhou para mim e entrou imediatamente. Falou, o que você está fazendo? Eu falei, vou parar. Ele falou, vai parar por quê? Eu falei, não aguento mais, muita dor, tal, essa coisa toda. Aí pegou e falou para mim, eu estou saindo daqui e estou indo aí te visitar. Você não vai escrever, você está proibido de parar antes de eu chegar. Olha aí. Aí ele tomou um avião lá em Orlando, veio para cá, fomos lá numa... Ele chegou, ele falou, eu não falei que eu vinha? E uma semana depois ele estava aí. Chegou e, de repente, ele falou, onde você está? Aí eu falei, pastor, estou escrevendo aqui. Ele falou, pois agora você vai até o final. Para o que você está fazendo e vamos almoçar. Aí fomos para uma churrascaria lá em Lindóia. Ele falou, dá um grito aqui. Pergunta quem já fez esse trabalho. Não, eu falei, não vou dar. Ele falou, eu vou dar. E aí foi falando e tal. Ele falou, ninguém fez. Então aquilo que Deus deu na sua mão é para você fazer. Uau. Não delegue. Ele falou, eu vim dos Estados Unidos aqui para falar para você isso aqui. Nós vamos orar e você não vai parar. Pastor Jabes de Alencar. É fera, meu paizão. Pastor Jabes de Alencar veio e falou para mim, agora você não está autorizado a parar. Glória a Deus. Ele falou, você não pode envergonhar o evangelho, porque foi você que se propôs a fazer. Nossa. Então agora tem muita gente te assistindo, tem muita gente te acompanhando e você está motivando muita gente. Então você não está autorizado a parar. Arrebentou. Aí foi aquela injeção de ânimo que veio e tal, tomou o avião, foi embora e graças a Deus Tá aí o material. O material está aí. Foram, estamos resumindo, né? Porque Sim. aqui, mas foram dias difíceis, dias de Covid, dia de infecção, peguei uma infecção no rosto muito grande, depois veio a Covid e superamos tudo isso aí. Vieram os acompanhamentos, que tudo isso para os recordes é muito Sim. sério, e aí nós tivemos um grande parceiro, que é o Ranking Brasil, que é o grande certificador nosso, ele certifica recordes de brasileiros, né? E aí o Ranking Brasil, então, certificou isso aí no dia 7, esse trabalho no dia 7 de setembro de 2021, lá na cidade de Lindóia. É uma Bíblia que ela é composta por 1.288 páginas, mais de 31 mil versículos, mais de 776 mil palavras, pesa 10 quilos e 100 gramas, toda dourada a ouro original, com uma capa de girar de Bíblia, um excelente artista plástico lá da cidade de Goiânia. E Deus, então, permitiu que esse trabalho fosse realizado, e, a partir daí, nós começamos a percorrer o Brasil, o mundo todo, mostrando que, quando Deus fala, Ele cumpre. E você ia vendo a Bíblia aqui, a Bíblia... E escrevendo. Essa é uma versão revista e corrigida. Certo, da Sociedade Bíblica do Da Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, que é a minha Bíblia de uso, a vida toda, né? Então eu falei, já que eu vou fazer, e a minha Bíblia, como o senhor tem, todo mundo tem uma Bíblia, quem gosta de Bíblia, Sim. quem é uma Bíblia, tem a Bíblia toda marcadinha, toda arriscada isso tal, e você já sabe até o texto, né? Onde vai cair. E o que aconteceu? Eu peguei a minha Bíblia de uso, tanto que a minha Bíblia de uso está exposta na exposição. Uau! Que de lá para cá, depois de nós estabelecermos o recorde, no dia 7 de setembro de 2021, eu estabeleci o primeiro recorde, sendo hoje, pela misericórdia de Deus, o homem mais rápido do mundo a escrever a Bíblia. É o primeiro título. O segundo, o maior número de canetas usados em uma mesma obra. Caramba. Foram 52 canetas do início ao fim. Caramba. E depois, agora no mês de julho, lá na Bienal do Livro, nós estabelecemos o recorde de a maior Bíblia do Brasil. Do Brasil. E o interessante, pastor, é que essa Bíblia ela é reconhecida hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil e a Sociedade Bíblica, Trinitariana, e o Museu da Bíblia. E lá, quem não teve oportunidade, vá visitar o Museu da Bíblia lá em Barueri. É a única Bíblia do Brasil escrita à mão
em um único volume. Nunca ninguém fez. Você tem outras Bíblias tem comentários, feitas à mão. né? Não, você tem Bíblias mesmo feitas à mão, só que a pessoa fez sem compromisso de tempo, de espaço, tal, aquela coisa toda, e geralmente faz em caderno. Escreve de Gênesis a Êxodo, depois vai embora, e aí escreve Salmos, mas junta 3, 4, 5, 10 cadernos. Ou o Velho Testamento, o Novo Testamento. Mas a nossa é a única Bíblia manuscrita do Brasil em um único volume, e ainda mais desse tamanho. E a mesma ordem... de Gênesis Apocalipse. De Gênesis Apocalipse, sem faltar uma palavra. Um dia, eu vou contar isso aqui... Você chegou a errar algum momento? Mas errei sempre. E aí? Como a gente erra na Bíblia. Você estava no meio da folha, assim. aí errou, tinha que voltar a estaca zero? Vou fazer um parênteses aqui, já para responder essa pergunta do senhor. No dia de hoje, exatamente, segunda-feira vai ao ar isso aqui, esse podcast, o MSN Podcast. Nesse dia está acontecendo, há mais de 30 dias já, uma exposição minha, que chama De Gutenberg a Vandenberg, no princípio era o verbo, legados da reforma. Uau. Não estou fugindo da pergunta. Então, de Gutenberg a Vandenberg, no princípio era o verbo, os legados da reforma. Por que eu falo isso? Porque Gutenberg foi o homem que primeiro escreveu um livro, e não por acaso foi a Bíblia. Sim. Então ele sai do manuscrito, que tudo era manuscrito, tal, demorava muito tempo para fazer, a Bíblia era caríssimo, ninguém tinha acesso. Gutenberg vai e cria a imprensa. Não a prensa. Ele cria a imprensa, que depois passou a chamar-se de prensa. E aí, tanto que era a imprensa de Gutenberg. Ele escreveu aquele livro. E aí, então, ele sai da escrita e vai para a prensa, e eu faço a volta. Saio da prensa e volto para a escrita. Só que nesse interregno a gente conta a história de 700 anos aí de história através da Bíblia. E essa exposição ela está acontecendo nesse momento lá no Centro Cultural Santo Amaro, em São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Respondendo aquilo que o senhor perguntou, a Bíblia ela foi feita, então, em ordem cronológica, mas eu passei um período, depois, quando nós batemos o recorde, muita gente, graças a Deus até hoje chama a gente, me chamaram lá no Ministério. No Ministério da Cultura, da ministra Damares. Da ministra Damares. Direitos Humanos, Família e tal. E aí ela pega e marcou a audiência, e eu falei, ministra, eu posso estar com a senhora a 13h, de manhã eu não posso porque eu estou na presidência da República. Certo. E marcou as duas no mesmo dia. Saí da presidência da República, fiz o culto na presidência da República, e aí fui lá para o Ministério. Chegando no Ministério, a ministra Damares, pastora Damares, ela pega, aquele alvoroço, um monte de gente da sala, fui de fato prestigiado ali, e ela pega e fala o seguinte, foi você que escreveu? Eu falei, tudo. Ela falou, tudo, está completa? Eu falei, está completa. E eu vi que ela começou a folhear a Bíblia. Falei, tá arrumando alguma coisa. E aí eu fiquei preocupado, olhei para minha assessora, minha esposa estava comigo também, e aí falei para ela, algum problema, ministra? Ela falou, tem. Falou, sua Bíblia está completa? Eu falei, isso está gravado, hein? Eu falei, está completa. Falou, certeza. Ela falou, pois eu vou te dar uma notícia. A sua Bíblia não está completa. Eu falei, quem vê no filme lá vê. Eu sentei, eu falei, que é isso? Fiquei até agora para a senhora acabar com o meu trabalho. Mentira de Atibaia para Brasília. E aí ela falou, sua Bíblia não está completa. Eu falei, pois... Respirei fundo, olhei para a Regiane e falei para ela, está demitida, né? Porque a função de revisar era dela. Eu brinquei ainda com ela. Aí eu peguei, sabe quando você se enche de autoridade, de intrepidez? Eu falei, ministra, gravado isso, está lá no Vandenberg.oficial, o escriba.oficial. Falei para ela, com todo o respeito que eu lhe devo, ministra, a senhora está redondamente errada. Ela falou, eu falei, por que a senhora disse que não está completo? Porque meu nome é Damares, meu nome é bíblico, e eu não achei meu nome na Bíblia. Eu falei, sabe por quê, pastora? A senhora não encontrou porque a senhora não procurou direito. A Bíblia foi feita para ser manuseada. Então, muito embora a palavra fale, a sua palavra escondida no meu coração, nós precisamos conhecer a palavra, não que ela não conheça. Mas ela pegou a Bíblia, procurou e não achou. Eu falei, posso? Aí eu fui lá, abri a Bíblia, e aí tal. Aí, por quê? A Bíblia ela tem uma dobrinha aqui, bem na dobra aqui ficam os versículos. Correto. E ela não tinha enxergado os versículos. Eu falei, onde está?
Aí eu peguei e mostrei, ela pegou e fez, olha, meu nome está aqui, chamou a Polícia Federal, chamou os assessores, chamou todo mundo lá e falou, meu nome está aqui, meu nome está aqui, meu nome está aqui. E aí foi uma festa. Eu falei, sabe o que a senhora acabou de fazer comigo? Muito obrigado, a senhora acabou de validar meu trabalho em rede nacional. Caramba. Graças a Deus por isso. Porque se o diabo pensou que ele fosse... Ia te vergonhar. Me envergonhar. Invalidar. Invalidar, ele validou. E eu não conhecia a Damares, nunca tinha estado com ela. E ficamos lá por quase 2 horas. Foi uma festa. E aí foi muito bacana. Então, e no dia 7 de setembro de 2021, batemos o recorde e a partir daí Deus fez, faz e fará. Glória a Deus. Muito mais. Talvez algumas pessoas estejam perguntando em casa, mas qual foi a finalidade, além de bater o recorde, de você transcrever a Bíblia? E agora, o projeto para aqui. Antes de você responder, eu quero pedir para você que está em casa, compartilha o link, por favor, né? Deixa aquele seu like, manda esse link para todo mundo que está aí no WhatsApp, nos grupos que você faz parte, publica no teu Facebook, no teu Stories, no teu status. Vamos juntos, tá? Nós precisamos avançar e chegar até a última casa. Bom, então a nossa pergunta, mas antes também da pergunta, da resposta, deixa eu falar mais uma vez da licença materiais para a construção. Eu sei que nessa época do ano, muita gente, mas muita gente de verdade, começa a fazer reforma, né? Começa também a planejar a construção da sua casa e nada melhor do que você ir a uma empresa que te dá preço, qualidade, ok? E um excelente atendimento. Eu estou falando da Dicença Bragança Paulista, materiais para construção. O melhor, eu falei, o melhor preço de cimento de Bragança Paulista e região. Sabe quanto? R$ 30,90. É isso mesmo, você indo lá na Avenida dos Imigrantes, 6.735, loja 3, fala do nosso podcast, fala lá, Pastor Isaac mandou vir aqui, eu quero cimento a R$ 30,90 até acabar o estoque, até durar o estoque. Ó, vai viajar, pensou em viajar, gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Você não pode colocar a sua família dentro do carro, pensando em tirar aquelas férias e sem fazer aquela manutenção, aquela revisão no seu automóvel. Você precisa passar na Ferreira Centro Automotivo. Na Fala com a Sueli, fala com o Tiago, fica na Avenida Antonieta Tomazini Lonza, 279 é o número, 279 na Avenida Antônio Tomazini Lonza, no Parque Brasil. O WhatsApp, quer mandar um zap agora? Anota aí, 95-608-2885. Vou repetir, 95-608-2885. Tá aí dado o recado, você só sai para a estrada sem revisão e com pneu careca, se você não tiver juízo, mas você tem, por isso você está assistindo o nosso podcast, beleza? Bom, a minha pergunta foi, você escreveu o livro, está aqui, depois a câmera vai pegar aí, nós vamos abrir aqui e tal, escreveu, bateu o recorde, e aí? Seu projeto para nisso, ou daí Deus foi te levando a outros lugares mais altos? Na verdade, o projeto ele já nasceu com começo, meio e fim, né? Então, quando Deus me deu esse propósito, Ele me deu completo. A Bíblia ela tem 776 mil palavras, em média. Dependendo da versão, né? Mas em média é isso, 776 mil palavras. Para cada uma das palavras que a Bíblia tem, nós estamos produzindo uma Bíblia como essa. Uau. Então, nós produzimos já um grande lote de Bíblias que estão sendo disponibilizadas, estão sendo... Essa Bíblia aqui a pessoa pode levar para a igreja. Pode levar para a igreja. O pastor falou lá, Apocalipse 3:5, Salmo 119:10. Completa, tá aqui. É a Bíblia. Almeida Fiel. Almeida Fiel. Almeida Fiel. Então essa aqui não é transcrita. Essa não é transcrita. Tá aqui, olha. Normal. Exatamente. Ok, só que com a capa diferenciada. No início ela tem alguns diferenciais, né? Porque é a única Bíblia que ela tem um chassi, né? Ela tem um QR Code, um número de série, ela tem os nossos recordes, tem um número de canetas que eu usei. Você aponta... Conta a história Conta a história do feito, depois ela tem um panorama bíblico, tem as fotos, tem os mapas de viagem. É uma Bíblia muito bacana, eu reputo como muito bonita. Caramba, tem fotografias, você escrevendo. Também, aqui, olha. tem bastante. Que bacana, gente.
Vale a pena adquirir. E essa Bíblia, essa aqui, as pessoas podem comprar. Essas Bíblias, na verdade, as pessoas precisam comprar, viu, pastor? Porque é com essas Bíblias que a gente mantém o projeto. Primeiro, o projeto de evangelismo, né? Quanto mais Bíblias nós vendemos, mais Bíblias, então, nós publicamos. E depois, o projeto E Agora 18, que essa é a menina dos olhos. Deus sempre... O projeto E Agora 18. E Agora 18. Ou seja, quando um adolescente se torna adulto, completando 18 anos, é isso? Exatamente. Tá. Deus sempre teve muito cuidado com as viúvas e com os órfãos, né? A vida toda, na Bíblia toda, Deus trata disso. Só que no Brasil, lamentavelmente, muito embora você tenha políticas públicas que tratem de crianças e adolescentes, nós temos muito poucas políticas públicas que tratem das pessoas que se tornaram adultos, ou seja, no Brasil, criança até 12 anos, adolescente de 12 a 18 anos e de 18 anos para frente, adulto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ampara essas crianças e adolescentes que, por algum motivo, tiveram que ser tiradas do convívio da família ou, por algum motivo, tornaram-se órfãs, então elas são colocadas em instituições. E essas instituições, desde que o mundo é mundo, cuida só até os 18 anos. O problema é o seguinte, esse garoto, e aí eu vou dar um dado para o senhor, e para todo mundo que está vendo e ouvindo, que é o seguinte, no Brasil, nós temos aí quase 76% de pessoas, são 8.500 jovens que completaram 18 anos e não conseguiram ser adotados por um motivo ou por outro. Esse número é nacional? Mensal? Não, esse número é um número nacional. Nacional, anual. Anual. Na verdade, até 2025 eles completam, são perto de 8.500 pessoas que completam isso, das mais de 600 instituições de abrigamento que nós temos no Brasil. O problema é que a garota completa 18 anos, no dia e na hora que ele completa 18 anos, ele não pode passar mais uma noite dentro do abrigo. O presente que ele ganha é uma sacolinha, um saquinho. Uma sacolinha e vai embora ali, passa um ônibus se tudo der certo. Algumas cidades no Brasil ainda têm as políticas de república, tal, sai daqui, mas fica não ali. É para sempre. Mas não é para sempre. E eu até vou dizer, e nem deve ser para sempre, né? Porque não podemos ser assistencialistas, né? Sim. Mas, então fala assim, você vai passar essa noite aqui, mas você não sabe se amanhã você tem uma cama de novo para dormir ou tem comida. Muito bem. O que nós fizemos? Deus colocou no meu coração para que nós conseguíssemos montar um grande projeto onde nós recebêssemos jovens meninos e meninas que completaram 18 anos e a porta de entrada é a saída de uma instituição de ensino. Não adianta ninguém bater na porta, quero ficar aí. Sim. Não, ele tem que ter passado por essa instituição, a instituição tem que encaminhar para a gente e aí ele vai ficar conosco lá. Aqui em Atibaia, construímos lá um centro grande, em 53 mil metros quadrados, com uma estrutura bastante favorável, para receber meninos e meninas do Brasil todo que completaram 18 anos e passaram boa parte da sua vida no orfanato e foram colocados para fora. Ali eles vão ficar conosco até um ano sem pagar absolutamente nada, recebendo muita palavra de Deus, toda a orientação psicossocial, psicopedagógica, trabalho, vão receber moradia, alimentação, enxoval, tudo isso para preparar, desinstitucionalizar ele ou ela e preparar para o mercado de trabalho. Fizemos parceria com faculdades lá, com cursos profissionalizantes, estamos fazendo parceria com muita gente para poder receber essa turma. É o único trabalho deste que existe no Brasil, pastor. Não existe outro trabalho desse. Por isso que a gente se empenha tanto em vender as Bíblias, porque nós não temos R$1 de ajuda de custo ali, ou de dinheiro público, ou de doações. Não, graças a Deus, porque até aqui nos trouxe o Senhor, mas até aqui nós conseguimos fazer. Só que daqui para frente eu preciso de ajuda. A manutenção é alguma coisa muito cara. A Bíblia diz que por tudo nessa vida o dinheiro responde, né? É verdade. Eu tive o prazer de estar lá no seu projeto, conhecer senhor. Toda a estrutura, estava em construção, bem avançada, né? As obras estavam bem avançadas, e eu creio que já vai estar inaugurando, né? Nós pretendemos inaugurar no mês de março com a primeira turma. O que nós não queremos ali
com perdão da palavra, é fazer gambiarra. Sim. Porque você fala assim, começa assim do jeito que está. Mas vai assim 10 anos. Gambiarra é um negócio que foi feito para ficar definitivo. A estrutura lá é de excelentíssima qualidade. Obrigado. Mas assim, é de tirar o chapéu mesmo. Parabéns. Então, só que toda uma estrutura dessa, ela custa muito caro. Então, pastor. quando uma pessoa adquire uma Bíblia dessa aqui, está ajudando diretamente a profissionalizar, a ressocializar, alimentar, da palavra de Deus, inserir esse garoto, essa garota, que já é um adulto, agora com 18 anos, na sociedade. Sim, senhor. Ok. E vindo de qualquer parte do Brasil, viu? Entendi. De qualquer parte do Brasil. E veja que essa é uma gota no oceano. E um garoto desse, por exemplo, no Rio de Janeiro, Salvador, qualquer outra cidade do Brasil, como que ele chegaria até Atibaia se ele não tem recursos, não tem... Quando Deus faz, ele faz completo. E aí ele foi capacitando a gente para entender um pouquinho mais desse universo. Digamos que o senhor esteja lá, como o senhor disse, lá em Salvador. O guri esteja lá. A instituição abrigadora dele vai fazer contato conosco. Certo. E vai falar, Vandenberg, aí no E Agora 18, eu tenho um garoto que vai completar 18 anos daqui 6 meses. Certo. Para que ele não vá para aí, completou 18, põe no ônibus, manda para cá, falta 6 meses para ele completar 18 anos. Eu estou mandando ele aí para passar um final de semana com você. Entendi. Ele vem de lá, passa o final de semana conosco, conhece... Quem banca essa passagem? A assistência social da cidade. Certo. E ele vem para cá, fica um final de semana conosco, eu devolvo para lá. Pede licença lá, pede autorização na vara da infância e juventude e vem. Agora ele conhece o centro aqui, fala, poxa vida, isso aqui é interessante, porque eu vou sair, não tenho para onde ir. Ele volta. Faltando agora 4 meses, ele volta de novo, mas fica mais um fim de semana conosco. Devolvo ele para lá. Agora é definitivo. Certo. Quando ele voltar, agora ele decide, porque lembre-se que agora ele ou ela é maior de idade. Então ele já pode decidir se ele quer vir ou não. Eu não amarro ele e trago. Quando ele sai dessa instituição, ele pode escolher ir para a rua ou para casa de algum parente. Exatamente. Próximo, ou vir para... Ou vir para a gente. Agora, e aí ele vem para... Aí agora ele fala, eu já conheci, eu já vi as instalações, eu vi como que é. Imagina, porque esse é um Brasil de vários Brasis. Isso mesmo. Então você sai do Amazonas, vem para Atibaia, que é frio. Você sai do Piauí. Trabalhei muito tempo lá em Teresina, no Piauí, em Picos, em todo aquele lugar lá, que lá faz 40 graus. Aí vem para cá que eu tenho lareira dentro das... O senhor viu lá? Eu vi. Eu tenho lareira dentro lá dos nossos chalés lá. Então, a pessoa tem que querer. E aí nós vamos dar toda a oportunidade para ela. Então, a primeira coisa que nós fazemos é a instituição encaminhar ele para a gente. Ele não adianta passar lá na minha porta, bater palma, olha, eu fiz 18 anos, eu quero ficar. Não adianta, entendi. Não, porque nós temos que tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Isso é princípio de isonomia. Sim. Então, quem é igual a ele? É aquele que também morou dentro de um abrigo. Correto. Eu lembro que eu vim fazer eu vim na igreja do senhor e ali eu estou conversando e de repente um irmão chega lá no fundo, olha, eu quero falar porque eu passei por uma situação dessa, hoje eu sou empresário, mas eu passei. Então, invariavelmente, nós temos pessoas que passaram por isso. Então, não é justo eu tirar a oportunidade, ou melhor, dar a oportunidade para quem teve toda a oportunidade do mundo e não aproveitou. E não aproveitou. É isso mesmo. Eu não me dou com meu pai, eu não me dou com a minha mãe. Não, esquece do princípio. O projeto não é para essas pessoas. Não é para essas pessoas. O projeto é para quem não teve oportunidade. Então, nós vamos dar oportunidade. Agora, a garota chega com 18 anos, completa aos 19 anos, e se aí ele não tiver ainda se ajeitado aí, um emprego, uma profissão... Primeiro vai ser impossível, né? Impossível? É impossível porque a condição que nós preparamos é de empregabilidade total. Então, nós estamos fazendo grandes parcerias com o Centro Empresarial, Prefeitura, Associação Comercial, tanto na cidade como na região, para oferecermos essas vagas. Via de regra, esses guris já vêm com as vagas ajeitadas. Né? Meio caminho andado. Meio caminho andado. E depois que ele completa 19 anos, nós não os abandonamos ainda. Ele tem mais 1 ano para ficar conosco. Só que agora ele desocupa o espaço que ele não paga nada. Certo. Ele vai para uma casa onde ele vai morar com mais outras 4 pessoas. E digamos que essas pessoas ganhem no máximo um salário mínimo. Sim. Ganham um salário mínimo. No mínimo eles têm 5 mil dentro de casa. Correto. Com 5 mil ele consegue pagar uma casinha com uma casa boa com R$ 1.500, faz mais uma compra,
paga água e luz e o restante eles dividem entre eles. Cada um fica com a sua parte lá. O Iagora 18 não fica com absolutamente nada. Entendi. Então, nós vamos ensiná-los para a vida. Não adianta, pastor, eu querer segurar esse garoto, essa garota lá, o resto da vida ali dentro. Não. Eu tenho que ensinar a pescar. É isso ali aí. a escola, porque muitos deles vêm com baixa educação, muito baixa. Então, nós vamos educá-los, nós vamos letrá-los, nós vamos, se possível, encaminhá-los para os cursos superiores e aproveitar as oportunidades. Então, quem tiver vaga de emprego, pode mandar para a gente. Quem quiser fazer doação de roupa, não agora. Esses dias, a Lagoinha de São Miguel me ligou e falou o seguinte: Wander, nós temos aqui as cestas básicas para mandar para você e eu quero mandar. Falei, pastor, segura, dá para quem está precisando neste momento. Eu vou precisar. Certo. Não esquece, não, deixa meu nome na lista. Mas neste momento eu não preciso, porque eu não estou com os guris aqui ainda. Correto. Mas a partir de março, eu vou contar com as 7 cestas básicas que o senhor está me oferecendo aí. Parabéns. E aí ele falou, puxa, posso ir visitar? Eu falei, não só pode, como deve. E lá, pastor, nós estamos montando o Museu do Holocausto. Uau. Já está todo montado lá, agora eu vou pintando as paredes, para as igrejas irem forte, visitar. Hein? É muito forte. Eu já visitei o Museu do Holocausto lá em Jerusalém. Em Jerusalém. A gente fica 1h30 lá dentro, mas é muito, muito impactante. É muito impactante. Os pastores, as igrejas que têm ido lá nos visitar, têm sentido esse mesmo impacto. É impossível as pessoas chegarem lá, aqueles que temem a Deus, não sair de lá com o coração, sabe, quebrantado. Fala, puxa, o que eu posso fazer para que isso aqui nunca mais aconteça? E estamos na fase final, estamos implantando, acho que mais... Até o começo do ano já está tudo implantadinho lá. Vai ser um lugar muito bom para as pessoas e as igrejas, as escolas irem visitar. Aprender com o passado para a gente não errar hoje ou no futuro. Aí. Parabéns, Vanderberg. Glória a Deus pela sua vida. Trabalho lindo, fantástico. Né? Assim, tem muitas creches, muitos abrigos, né, para receber as crianças, os adolescentes, os idosos. Mas, realmente, como você falou, até hoje eu não tinha visto alguém se preocupar com a garota completa 18 anos e não tem para onde ir, né? São então, invisíveis. Glória a Deus que Deus te deu esse projeto. Está aqui a Bíblia escrita. Será que a gente consegue mostrar aqui, Gessé? Qual que o senhor quer fazer? De repente, vou puxar aqui o seu... Dá licença. Vou Tá. até aqui. É isso aí? Vamos ver. Aí vocês nos direcionam. Isso. Pode. Isso, obrigado. Tá aí, agora você senta. Isso, olha aqui, ó, tá aqui. Posso levantar aqui, né? Por favor. Tá aqui, olha, a Bíblia toda escrita de Gênesis a Apocalipse. Quantas canetas? 52 canetas. 52 canetas. Escrita em quantos meses? 3 meses e 22 dias. 6 meses e 22 Lembrando que cada dias. caneta escreve 1.800 metros. 16 horas por dia. Até 16 horas De por domingo dia. a domingo. De domingo a domingo. De domingo a domingo. O papel foi mandado confeccionar, um papel especial, tá? À medida do tamanho do braço dele, ele não é pequeno. É verdade. A gente Timbrada com o nome. Precisou de fisioterapeuta. Sim, senhor. Né? E assim, uma equipe fenomenal. E com esse projeto que Deus falou com ele, nasceu um outro projeto que é cuidar desses jovens que completam 18 anos e não tem para onde ir. Aqui, em Atibaia. Nós estamos gravando em Bragança Paulista, ele está aqui em Atibaia. Que trabalho lindo! E como as pessoas fazem para adquirir essa Bíblia e ajudar o projeto? Elas podem entrar em contato conosco através do nosso Instagram, ali tem toda a orientação. Qual o Instagram? oescriba.oficial. Oescriba.oficial. Oficial. Dá para colocar aí na tela, Gessé? Então, escriba. Oescriba.oficial. Oficial. Aí elas adquirem as Bíblias e adquirindo as Bíblias já nos ajudam muito. Tem algum número de WhatsApp? Tenho, é o 11, né? 97429-3684. 11? 97429-3684. Através desse WhatsApp também as pessoas conseguem adquirir. Consegue adquirir. Parabéns. E aí nos ajudam bastante. Glória a Deus, E glória a Deus. E como eu digo sempre, até aqui nos trouxe o senhor. E para quem está nos assistindo, que é de Bragança Paulista, região, São Paulo, capital, tem um museu, tem uma exposição
É verdade. Nós temos a exposição que vai até o dia 16 de maio, lá na Ponte João Dias, no Centro Cultural São Paulo, de Gutenberg a Vandenberg, no princípio era o verbo, legados da reforma. Parabéns, arrebentou. Amém. Quer deixar mais algum recado? Olha, nós estamos à disposição. Os pastores que quiserem convidar, podem convidar. A Bíblia foi feita para ser mostrada e aguçar a curiosidade das pessoas. O que eu tenho recebido, pastor, de informação de pessoas, depois que nós vimos o seu trabalho, começamos a escrever também. Pastor André Câmara me chamou para fazer os 82 anos da Assembleia de Deus lá. E lá eles têm mania, né, de copiar a Bíblia. Ele falou, mas nós nunca fizemos. E aí eu tenho vários relatos de pessoas lá da igreja, em São José dos Campos, lá no Brasil todo, na Assembleia, que estão copiando a Bíblia, do Brasil e no mundo todo. Então, comecem a copiar a Bíblia. Leia nem que for um versículo por dia. Você não precisa fazer tudo. Se você fizer, se você puder, leia, ainda que seja um versículo por dia. Eu escrevi 3 meses e 22 dias, mas você não precisa fazer tudo isso. Você, lendo um versículo, pelo menos, talvez seja aí que Deus quer trabalhar com você. Amém. Está dado o recado, querido. Muito obrigado, de coração. Lembrando a você que toda segunda-feira nós estamos aqui com o nosso podcast, MSN Podcast, e todas as quartas-feiras aqui no meu canal, no YouTube, tem uma mensagem inédita às 18 horas, ok? E às sextas-feiras tem sempre um vídeo de liderança, e ultimamente estou soltando os vídeos gravados lá na Terra Santa, em Israel. Dia 17, próximo sábado, grande musical de Natal, um mega espetáculo na Igreja Vida Triunfante, Avenida dos Imigrantes, 6.613, bem próximo ao semáforo que dá acesso à FATEC e Césio Senai. Ou você vai direto no Instagram também, tem mais informações, Igreja Vida Triunfante, @Igreja Vida Triunfante, ok? Que Deus lhe abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado pela sua audiência, divulga, se não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho, né, e compartilha com o maior número de pessoas. Sempre lembrando, recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. E o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Vandenberg, muito obrigado, meu irmão. Deus Beijo abençoe. no seu coração. Amém. Valeu, gente.